Meu nome é Cleonaide, eu sou psicóloga clínica e o tema que eu vou abordar hoje é a relação dos pais com filhos adultos. Bem, tratar da vida adulta não é uma coisa muito fácil. Você imagina que se eu lhe pergunto o que é ter uma vida, o que é ser uma pessoa adulta, talvez você diga que ser adulto é ter idade, X ou Y. Talvez você fale assim, não, se uma pessoa já tem uma profissão, ela é uma pessoa adulta. Se ela já consegue ganhar um salário, ela também é uma pessoa, ela pode ser considerada uma pessoa adulta. Mas nós sabemos que ser adulto não é só você ser capaz de trabalhar em uma empresa, você ter uma profissão ou você ter idade. Há pessoas que nunca atingem a maioridade. E é por conta disso que eu vou trazer uma reflexão no sentido da abordagem de Kant. Immanuel Kant foi filósofo no século XVIII. E ele trouxe para a gente algumas respostas nessa área do que é ser adulto. Kant diz o seguinte: a menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Imagine que todo ser humano, independente da idade, independente da classe social, todos nós gostaríamos de encontrar um guru na vida, em que esse guru dissesse todos os caminhos que nós deveríamos trilhar para dar certo. Mas a vida não é assim. A vida, ela exige tomadas de decisão. E uma das coisas que caracteriza a vida adulta é ser capaz de assumir a sua própria existência, sem o auxílio de tutor, sem o auxílio de alguém mais adulta que lhe diga o que deve fazer. Você presta atenção que quando eu estou na clínica, tantas vezes eu ouço pessoas exigindo que eu diga o que ela deve fazer. Então eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Então a senhora acha que eu devo fazer o quê? Aí eu devolvo para essa pessoa perguntas. E você sabe que uma das características que deve existir na relação pais com filhos adultos é fazer mais perguntas do que orientação. Você pode fazer perguntas tão significativas para essa pessoa que vai levar a tomar decisões mais acertadas, sem que você precise estar o tempo todo teleguiando uma pessoa adulta no modo como ela deve agir na sua vida pessoal. Aí, Kant apresenta 3 características impeditivas para que uma pessoa se torne adulta. A primeira característica é o comodismo. Kant diz no assunto sobre esclarecimento que o comodismo, ele faz parte da gente. E a tarefa, então, do ser humano é buscar em todo o tempo vencer a barreira do comodismo. E aí eu lhe digo, a tarefa dos pais nas mais variadas faixas etárias, é criar um ambiente propício para que aquele indivíduo saia da zona de conforto. Então, qual é o papel dos pais que ainda convivem com filhos adultos? Observar a importância de tirá-lo da zona de conforto para que ela possa assumir a sua própria existência. A segunda característica que Kant coloca, que é um fator impeditivo, é a questão da preguiça. Ele diz que o corpo, ele deseja que você permaneça calmo, quieto e com pouco movimento. Mas, na realidade, quanto mais tempo você ficar parado, menor é a sua ação de transformação fora de você. Desse modo, quando nós temos filhos
adultos, esse filho adulto, ele precisa ser incentivado a sair da zona de conforto o tempo todo, vencer a preguiça, quer dizer, gerar movimento. E a terceira coisa, abrir mão da covardia. Uma parte significativa dos filhos, eles não abandonam a casa dos seus pais por pura sensação de perigo. Então, assim, se aqui eu tenho tudo, eu tenho roupa lavada, eu tenho a minha cama arrumada, eu tenho tudo, quando eu chego eu já encontro pronto. Então, aquele dinheiro que eu trabalho é só meu e para meus passeios. Então, por que eu vou querer sair de casa? Então, um comportamento como esse, você está apoiando uma atitude covarde diante da vida. Aí você diz, mas Cleonaide, como é que eu, como mãe, eu vou incentivar meu filho a sair? O processo natural da vida é que as pessoas cresçam, se desenvolvam, assumam as suas próprias vidas e cuide de si mesmo. Esse é o processo natural da vida. Então, no momento em que os pais eles não sabem dizer não, com medo de perder os afetos, né? Com medo de perder a atenção, o cuidado, né, daquela pessoa, o que é que ocorre? Aquele perfil acomodado, ele tende a perpetuar nas mais variadas formas. Então, o modo acomodado, preguiçoso e covarde, esse modo ele vai se manifestar nas mais variadas formas de relações. Exemplo, ele vai estar no trabalho, ele vai ter um comportamento de adolescente quando deveria ter um comportamento adulto. Então, se ele está num relacionamento afetivo, ele tende a não conseguir manter esse relacionamento porque ele aprendeu a estar na vida apenas na categoria daquele que recebe e não daquele que também aprendeu a doar, né? Então, assim, há pesquisas que demonstram que educação firme dos filhos gera pessoas responsáveis. E uma educação responsável gera um comportamento adequado à sua idade, né? Você imagine que coisa triste é uma pessoa adolescente comportar-se o tempo todo como se fosse uma criança. Do mesmo modo, o que significa uma pessoa ser adulta e estar o tempo todo com o perfil de adolescente. Então, quais são as consequências quando uma família ela não permite, não autoriza, não incentiva que filhos adultos se tornem de fato adultos, né? Qual é a consequência disso? Uma delas também é que eles passam a ver os pais como prestadores de serviço. Então, a chegada desse príncipe em casa, ou dessa rainha em casa, tudo vai estar pronto do jeito que essa pessoa deseja. E não é nada incomum que essas pessoas se tornem ingratas, porque elas acreditam que tudo que está em volta está para ela e deve estar do modo dela. Então, as coisas precisam estar no tempo dela, do modo dela, enfim. Que tipo de pessoa ela pode ser se ela se comporta na vida como se o lar que ela habita é um motel. Quando você entra no hotel, por exemplo, você vai num banheiro que você não lavou, você toma banho, deixa as toalhas lá. Você levanta da cama e você não forra a cama, porque tem uma camareira que vai lá, limpa a cama, ajeita lá o seu banheiro, troca todas as coisas, limpa, vai. E aí de manhã, quando você acorda, você está lindo e maravilhoso para descer e ter aquele banquete diante de você. Você nada leva para nada daquilo lhe pertence e você sai daquele lugar sem a ideia de pertencimento. Você sabe que nesse tempo de pandemia, onde está havendo isolamento, né? Onde as famílias estão dentro de casa, há filhos adultos que eles estão dentro de casa como se fossem bebês. Então, eles não têm um nível de comprometimento com essa família, não entram como coparticipantes, porque estão na vida apenas para receber serviços de pessoas que vão estar o tempo todo prestando serviço.
Então, assim, isso pode parecer uma coisa pequena, mas ela vai evoluindo. Porque quanto maior é o comodismo, quanto maior é a preguiça, quanto maior quanto maior é o comportamento de pais que tratam pessoas adultas como se elas fossem criança, menor é a possibilidade de, a médio e longo prazo, elas se tornarem alguém capaz de cuidar de alguém. Aí elas tendem a não saber cuidar da esposa, por quê? Porque o tempo todo esteve como rainha no lar, ou o tempo todo esteve como príncipe no lar. Pessoas que trabalham, inclusive, mas não têm nenhuma participação financeira dentro daquela casa. E acha que é a obrigação do pai e da mãe oferecer tudo no tempo que a pessoa quer, na hora que a pessoa quer e do modo como ela quer. Então são pessoas nervosas, né? São pessoas que estão o tempo todo acusando os pais. Por quê? Porque está na vida como um adolescente da primeira fase, né? Naquela pré-adolescência, que a pessoa acha que tem que estar tudo a seu serviço. Então, todas as vezes que nós pensamos numa figura adulta, é preciso pensar na figura adulta dentro dessa casa com participação em todos os sentidos. Como qualquer adulto, não é verdade? Como qualquer adulto que está naquela casa, o adulto precisa ser tratado com responsabilidade. Filhos que viveram disciplina, que souberam ouvir sim, ouvir não, ouvir espere. Essas pessoas, elas tendem a ter uma vida de maior sucesso. Agora, a vida em família, como diz Kant, ele diz o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação fez dele. Imagine, Kant está dizendo que a educação, ela é a base de sustentação para uma vida adulta. Agora, você não pode chegar na vida adulta colocando toda a responsabilidade sua, que é sua, em cima dos seus pais. A vida adulta é a chamada da vida, né? É a chamada para que você tome a iniciativa de cuidar de si mesmo. Tome a iniciativa de ter uma vida descolada do pai e da mãe. Onde agora aquela figura de pai e de mãe é uma figura que você vai estar agora cuidando dela, oferecendo assistência a ela e não ficar todo o tempo aguardando ser sustentado por esse pai, ser mantido financeiramente por esse pai e por essa mãe, né? Ter tudo pronto na hora exata. Então, qual é o convite que eu estou lhe fazendo hoje? Que, como acontece nas viagens, quando viajamos, nós temos algumas paradas obrigatórias. Então, nessa parada, a gente bebe uma água, respira e aí pega um novo transporte, né? Pega um novo ônibus, retorna ao caminho, à trilha. Então, a vida familiar é como se você estivesse fazendo uma viagem. E cada intervalo da vida você precisa parar e reprogramar as etapas seguintes. Então, o pai e a mãe que permanecem na estrada, sem essas paradas para definir percurso, vai permanecer com filhos dentro de casa, se comportando como se tivesse 12 anos. Então, eu quero te incentivar a ter uma parada obrigatória na sua casa, se ainda não aconteceu, e você organizar qual é o nível de acomodação que eu tenho dado que preciso começar a reduzir. Qual é o serviço que eu tenho prestado muito e que eu preciso dar oportunidade para o abandono da preguiça? Ou então, quais são os medos que meu filho tem que eu preciso ajudá-lo a enfrentar? Então, que essa caminhada seja uma caminhada nova. Uma caminhada onde só é possível alcançar quem aceita ser adulto. Então, um grande abraço para você.